Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vai me dando um oi aí, quem já está chegando por aqui. Boa tarde de quinta-feira para todo mundo. Vamos começar aí a nossa 8ª live Tira Dúvidas. Vai falando aí um oi para mim, quem já estiver por aí. Ó, hoje eu quero começar essa live. Boa tarde, Juan, tudo bem? Quero começar a live de hoje falando um pouquinho para vocês, né, aí sobre o meu novo projeto, né? Eu falei na live de segunda-feira. Eu decidi, enquanto eu estava montando, na verdade, a live de segunda passada, tá? Que foi a live sobre os 5 aplicativos que podem turbinar a sua preparação para concursos públicos. E aí, olá, Lê, tudo bem? E aí, o que acontece? Eu senti uma dificuldade muito grande porque não eram aplicativos que eu tinha usado durante a minha preparação, né? Eu estudei aí nos anos de 2011, 2012, 2013 e depois eu não estudei mais para concursos públicos. Então, embora seja um assunto que eu gosto muito, né, que eu estou sempre muito envolvida, estou sempre lendo a respeito, pesquisando a respeito, mas eu não estava mais experimentando, testando essas técnicas novas, essas estratégias. Normalmente o que eu trago para vocês é o que eu usei lá durante a minha preparação, né? Claro que algumas coisas são universais e não mudam, mas a gente tem outras coisas aí que vão aparecendo, que vão surgindo, como é o caso desses aplicativos que a gente tem, né? E aí uma coisa é eu experimentar ali em algum momento, né? Tipo, testar ali por 1 hora, 2 horas. E outra coisa é vocês testarem isso, vocês aplicarem isso no dia a dia, né? Na rotina de estudos de vocês. Então, eu senti essa diferença, tá? Eu senti que estava faltando alguma coisa. E eu decidi, então, voltar a estudar para concursos públicos, né? Eu deixei muito claro na segunda-feira que a minha intenção não é mudar de carreira, tá, gente? Na verdade, a intenção mesmo é estudar para testar essas técnicas novas, esses aplicativos novos, novas estratégias, para acompanhar vocês melhor aí nessa jornada, né, do zero até a aprovação. E é por isso que eu deixei aí a parte da escolha, né, da área para focar na mão de vocês, tá? E aí eu fiz, então, a enquete. Pessoal, tá todo mundo me escutando? Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver no Instagram, no Facebook, no YouTube. Qualquer coisa, vocês me avisam aqui, tá? Pelo chat, que eu tô olhando. E aí foi por isso, né, que eu decidi deixar a escolha da área com vocês, tá? Eu fiz lá aquela enquete no Instagram, deu para responder pelo Facebook também, né, no Stories do Facebook. E a área escolhida foi a área policial, tá? Eu fiquei muito feliz de ter sido uma área diferente da minha, né, da área fiscal, porque aí eu acho que eu vou conseguir passar com vocês aí essa questão de começar um assunto novo, né? Se eu fosse estudar para a área fiscal, embora, claro, muita coisa eu já esqueci, mas eu tenho ali uma base, né? Eu já estudei, e acabar sendo um pouco enviesado aí, né? O meu estudo. E na área policial, não, tá? Eu nunca estudei para a área policial, eu não tenho o menor contato. Inclusive, direito penal foi uma matéria que eu abandonei, né, no concurso para o fisco aqui do estado de São Paulo, porque tinha um peso muito pequeno. Então, eu achei que não valia a pena estudar, já que eu tinha várias outras disciplinas, eu estava muito longe de fechar o edital. E agora eu vou ter que mergulhar aí no direito penal e em outras coisas que eu ainda não estudei, tá certo? O que eu resolvi fazer? Como a gente está aí nesse impasse, né, do concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, eles ainda não cancelaram aí a prova, ainda não alteraram, né, suspenderam o concurso, mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo, tá? Eu não acho possível ter as provas agora no final de março, né? Acho que seria uma grande irresponsabilidade, tá? Tanto da banca quanto das instituições aí. Afinal de contas, a gente está vivendo o pior momento dessa pandemia, né? Com mais de 2.000 mortes por dia aqui no Brasil, o sistema de saúde colapsado. Então, imagina só, você colocar, expor, né, a vida aí de 150 mil pessoas, é um absurdo, tá? Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas, enfim, eu acredito que... Obrigada, Juan. Eu acredito que esses concursos vão ser suspensos, né? Que esse cronograma vai ser adiado. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? E aí, o que acontece? Né? Quando um concurso ele é suspenso, né, pode acontecer 2 situações. Ou depois ele é reaberto, ele continua, e aí, mas não reabre as inscrições,
ou muitas vezes eles acabam reabrindo as inscrições, principalmente adiou. Aí o Juan tá me falando aqui que a PF já adiou, tá? Já adiou o concurso. Pois é, não tem condição, né, gente? Não tem condição de fazer prova do jeito que tá, e a gente não sabe quando que essa situação vai melhorar, tá certo? Não existe um horizonte muito próximo aí para a gente trocar esse quadro, para melhorar esse quadro. E aí pode ser que depois eles resolvam, então, reabrir as inscrições ou não, tá? Se as inscrições forem reabertas, eu vou fazer a minha inscrição, tanto da PF quanto da PRF, porque eu já vou estar estudando para esses dois concursos. Se eu não conseguir, né, porque eu não me inscrevi, tá, gente? Eu não me inscrevi. Isso daí foi uma ideia que eu tive semana passada, então já tinha passado o período de inscrição. E vocês decidiram essa semana também. Olá, Paulo, tudo bem? E aí, o que acontece? Se por acaso eu não conseguir fazer esses dois concursos, né, se eles não reabrirem as inscrições, aí eu vou colocar outros editais, tá, Juan? Vai me dando umas ideias aí do que eu posso fazer, tá? Polícia Civil, eu não sei se a parte aí de como é que fala? Da parte de agência de segurança e de agente penitenciário, eu não sei se entraria muito nessa área ou se é um pouco diferente, eu tenho que dar uma olhada nos editais, mas Polícia Civil com certeza, tá? Eu vou incluir se eu não conseguir fazer o da PF e da PRF, tá? E aí, como que a gente vai fazer, então? Eu estou montando o meu... Polícia Civil do Rio, né? Então, é legal. Pois é, legal. Vou colocar esse aí também. E aí, o que acontece? Eu estou montando o meu... Olá, Rô, Regina, boa tarde. Estou montando aí o meu cronograma, tá? Eu vou reservar 2h30 por dia para poder estudar. Então, vai ser 1h30 na parte da manhã, tá? E 1h na parte da noite. Vou estudar usando a técnica Pomodoro, que é uma técnica que eu gosto muito. Então, eu vou fazer 3 pomodores de manhã, de uma disciplina, e 2 pomodores à noite de uma outra disciplina, tá? Isso, agente penitenciário, pensei em colocar esse, tá? Também. Mas aí só se eu não conseguir PF e PRF, tá? Por enquanto eu vou focar... Não tem que ter formação em direito, não, Rô. A informação em direito só se for para o cargo de delegado, tá? Mas aí eu vou fazer para o de agente mesmo, tá, gente? Tanto da PF quanto da PRF, eu vou para o cargo de agente. Eu não tenho formação em direito, tá bom? Não me mandem nada que seja de formação de direito, que eu não tenho, eu sou farmacêutica. E também não me mandei nada da área de farmácia, porque eu tô fora, tá? Mas eu vou estudar para o cargo de agente, tá? Tanto da PF quanto da PRF. E aí eu vou selecionar, então, quais as matérias que vão fazer parte aí do meu ciclo inicial de estudos, tá bom? E vou passando para vocês. Vocês vão acompanhar tanto o meu cronograma, tá? Depois a escolha do material que eu vou usar. E algumas dessas sessões de estudo eu também vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou fazer ao vivo essas sessões de estudo, algumas delas, tá, gente? Nem todas, porque imagina só, todo dia eu ficar 2h30 ao vivo, fora as minhas lives, eu não consigo, né? Tenho 2 crianças em casa. Isso, super sincera. Então, eu não consigo ficar todo dia ao vivo 2h30, tá? Fala um pouco sobre o cargo de agente. E, eu não sei falar, tá, gente? Porque como não fui... igual eu falei para vocês, eu não tenho a intenção de mudar de área, tá? Inclusive, se eu for aprovada nesses concursos da área policial, eu já vou deixar uma coisa combinada aqui com vocês. Se por acaso, tá, eu for aprovada em um desses concursos, eu vou ser eliminada, porque eu não vou fazer o TAF, tá? TAF tá fora de cogitação para mim. Pensa numa pessoa de quase 40 anos, mega sedentária, vocês não vão querer agora que eu vou treinar para fazer barra, tá? Isso não tá no meu perfil. A área policial foi excluída para mim lá no começo, tá? Lá em 2011, quando eu decidi estudar para concurso. Então, assim, a minha intenção não é assumir, tá? Não é exercer o cargo. Então, por isso eu não procurei muito saber a respeito. Por isso que eu deixei para vocês escolherem, tá certo? Então, assim, o meu compromisso com vocês é testar as técnicas de estudo, é estudar, é ajudar vocês nesse processo, e a gente vai caminhar junto até a aprovação, tá? Até na aprovação da prova. O TAF, aí vocês procuram um professor de educação física para ajudar vocês, porque, infelizmente, eu não sou a pessoa mais recomendada, tá? Inclusive, eu jamais passaria num TAF. Já vou deixar muito claro isso para vocês, tá? Então, bom, enfim.
Então, Rô, eu não consigo falar sobre o cargo de agente, tá? Porque eu nem pesquisei a respeito, eu não sei como que é. Eu acho que o agente é o policial propriamente dito, não é? Quem for da área policial aí fala para mim. Eu acho que o agente, Rô, é o policial propriamente dito, tá? É aquele que vai lá para as operações lá, enfim. É o que dá a cara a tapa mesmo, tá? Eu acho que esse é o agente. E, enfim, eu acho, né? Não é, Juan, fala para mim aí, você que é da área policial. O agente é a polícia mesmo, né? Propriamente dita aí. É ou não é? Eu acho que é assim, tá, Rô? Eu acho que o agente é a polícia propriamente dita. Isso mesmo, o Juan acabou de confirmar para mim. O agente é o policial, tá? E aí, então, o meu foco vai ser agente da PF e agente da PRF, tá bom? Vocês vão acompanhar tudo aí, eu vou procurar os materiais, inclusive, se vocês tiverem sugestões aí, me passem, tá? Porque eu não conheço bons cursos, eu não sei se tem algum que seja mais específico para a área policial, que seja melhor para a área policial, eu vou testar aí. Nem sonho. A Rô acabou de falar aqui que então nem sonho. Pois é, para mim também, assim, nem sonho, tá? PRF é cargo único, só tem, são 1.500 vagas para o cargo de agente. E já na PF eles dividiram aí as vagas, tem para agente, delegado, papiloscopista, né, que tem também, tem uns outros cargos, tá? Mas PRF é 1.500 cargos só de agente. Tô louca para conseguir entrar nessa. Não passar, tá, gente? Porque aí eu acho que é difícil. Mas eu quero me inscrever, quero muito que eles reabram as inscrições depois que o concurso voltar, né? Que for reaberto. Quero muito que eles reabram as AlphaCom. Aí, ó, o Aleph me deu uma dica aqui, ó, AlphaCom. Então, eu vou pesquisar, tá? Eu vou testar, então, ó. Vou testar o AlphaCom, vou tentar testar o Estratégia, o Grão, Direção. Se tiver mais algum, vocês me mandam também. E aí vocês vão acompanhando aí a minha jornada do zero, tá? Na área policial. E aí eu vou testando com vocês, porque eu quero que vocês tenham um acesso maior aí à questão dos aplicativos, do que eu vou usar, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer desse jeito. Um outro recadinho aqui, na segunda-feira, tá? Nossa live de segunda-feira às 9 da noite vai ser sobre o estudo da lei seca, tá? Então não percam, principalmente para quem não tem formação jurídica e está sofrendo aí, né, para poder estudar as leis. Não perca que eu tô fazendo uma aula muito, muito, muito legal para vocês, tá bom? Vai ser na segunda-feira às 9 da noite. E aí, então, vamos começar, né? Sem mais delongas, já com 13 minutos aí. Vamos começar as perguntas. Vai me mandando as perguntas que vocês tiverem, tá? E eu vou respondendo também algumas que eu já tenho aqui. Peraí que deixa eu puxar aqui, ó. Pode me mandando pelos chats, tá? Do Instagram, do Facebook, do YouTube. Eu vou lendo aqui, vou respondendo as perguntas de vocês e vou responder também as que eu tenho aqui, tá? A primeira que eu vou responder hoje é sobre estudar só por questões, tá? Eu já falei isso aqui em alguns dos meus vídeos, mas vou falar de novo, tá? A pessoa perguntou, estudar só por questões, qual que é a sua opinião? O que eu estudo só por questões? É porque eu falo muito, né, nos meus vídeos, nas minhas estratégias, sobre estudo reverso. E aí algumas pessoas confundem as duas coisas, tá? Estudo reverso é diferente de estudar só por questões. No estudo tradicional, o que a gente tem? A gente vai lá, lê a teoria, né, esgota a teoria, faz resumo, enfim. E aí depois parte para a resolução de questões. Nesse caso... só um minutinho. Nesse caso, o que acontece? Essa resolução de questões, ela funciona meio que para aferir o seu conhecimento, né? Você estudou a teoria e agora vai ver o que você sabe daquilo ali que foi estudado. É para isso que serve essa resolução de questões que a gente faz aí no final do estudo, né? Para aferir, para consolidar alguma coisa, para parar alguma aresta, tá certo? No estudo reverso, acontece um pouquinho diferente, tá? A gente começa pela resolução de questões. Aí você pode se perguntar assim, Juliana, mas como que eu vou resolver uma questão de um assunto que eu nunca estudei? Né? E aí a gente tem duas formas de fazer esse estudo reverso, tá? Se é uma matéria que você já estudou, por exemplo, português. Todo mundo aqui já estudou português em algum momento da vida. Você pode ser péssimo em português, mas você já viu português, né? Então você já tem conhecimento prévio da matéria. Nesse caso, você vai realmente resolver questões, tá? Então, vou começar a estudar hoje a parte lá de pronomes, tá? Vou lá, pego o meu PDF, seleciono lá 20, 30 questões lá do final do meu material de pronomes,
resolvo essas questões, vejo como que está o meu índice de acertos, leio os comentários dessas questões. E aí depois eu parto para a teoria. Agora, se é uma matéria que eu nunca estudei, Juliana, estou começando agora a estudar contabilidade, nunca vi contabilidade na minha vida, vou resolver a questão como? Não vai, né, gente? Se a pessoa não sabe nem o que é debitar e creditar, não dá nem para tentar fazer uma questão de contabilidade. E aí, nesse caso, então, para que serve essa primeira etapa? Serve para você ler as questões, ler os comentários, para que você já tenha uma ideia de como aquele assunto é cobrado. Porque quando você pega um PDF, quando você pega um tópico para estudar que seja num livro, você não sabe, né, se você nunca resolveu questões daquele assunto, como que a banca gosta de cobrar aqueles assuntos, né? E aí a gente acaba achando que algumas coisas são importantes, dando mais atenção para alguns pontos da matéria, e não necessariamente são esses os pontos mais relevantes para o seu estudo, tá? Por isso que o estudo reverso é tão eficiente, porque ele faz você chegar na teoria já com um olhar direcionado para aquilo que é mais importante, para aquilo que vai ser mais cobrado na sua prova. E aí você faz isso, estuda a teoria e depois resolve de novo as questões para verificar o seu aprendizado, tá certo? Esse é o estudo reverso. Estudar só por questões é diferente, tá? Quando você estuda só por questões, você não vai estudar um material teórico. Como que você vai fazer? Ah, hoje eu vou estudar pronomes, tá? Lá de português. Eu pego lá 40 questões de pronome da minha banca, né? Ou se não, de concursos da minha área. Resolvo essas questões, vejo se eu acertei, se eu errei, leio os comentários, tá? E aí, se o meu índice de acerto for muito baixo, ou naquelas partes ali do tópico que eu não consegui entender direito só lendo o comentário do professor, aí sim eu dou uma olhadinha na teoria, tá? Esse é um estudo só por questões. Você não faz um estudo, teoria, depois as questões. Você faz as questões primeiro, e aí depois você volta na teoria só daquilo que você não conseguiu entender, resolvendo questões e lendo os comentários, tá? Resolução de questões, estudo só por questões funciona? Funciona. Para tudo? Não. Para todo mundo? Não, tá? Quando que funciona esse estudo só por questões? Funciona, primeiro, quando você já tem uma boa base da matéria, tá? Só para vocês terem uma ideia, em português, tá? Eu vou fazer um estudo só por questões. Eu não vou estudar português, né, do jeito tradicional. Tipo, eu vou lá, leio um PDF, assisto uma videoaula e faço questões. Não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer um estudo por questões, porque é uma matéria que normalmente eu me saio muito bem. E aí, só naqueles tópicos que eu tiver um índice de rendimento baixo, é que eu vou voltar na teoria, tá certo? Esse vai ser meu estudo de português. Raciocínio lógico também, provavelmente eu vou fazer dessa forma, tá? Então, algumas matérias eu vou fazer desse jeito o estudo, porque são matérias que eu já tenho uma boa base, tá? Uma outra forma que você pode fazer o estudo só por questões é quando o seu edital está muito próximo, tá aí na reta final já, e você ainda não tá, você tá longe ainda de fechar, tá certo? E aí, para não abandonar de vez, para não ficar muita coisa sem estudar, você vai e estuda por questões, tá? Faz um estudo mais direcionado para aquilo que é mais cobrado na sua prova, tá? Isso também pode ser possível de fazer. Mas então lembre-se, o estudo por questões funciona, mas não funciona em todas as situações e nem para todo mundo, tá? Se você tem conhecimento zero na matéria, se você não, eu nunca vi direito, vou começar a estudar direito constitucional, vou começar por questões. Pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso, tá? Não faça isso, você vai enlouquecer. Agora, eu já sou formada em direito. Posso fazer um estudo por questões? Ok, talvez funcione, tá certo? Então, você tem que ter esse senso crítico aí, de ver até onde a sua mão consegue alcançar, tá? Cuidado para não tentar ir muito lá em cima e depois acabar se estrumbicando, tá bom, gente? Cuidado com isso. Se você não tem nenhuma base de conhecimento, não dá para fazer um estudo só por questões, tá? Vou voltar aqui primeiro para responder a da Rô, depois eu volto o chat, tá? A Juan perguntou aí, ó. Em estudo de reta final, pós-edital, a melhor maneira é só questões? Não, Juan. Tá? Reta final, claro, você tem que fazer muitas questões, mas você não pode esquecer as suas revisões, tá? Precisa revisar a lei seca e precisa revisar as suas decorebas, tá? Sabe aquelas coisinhas que você precisa decorar, que você vai fazendo umas colinhas ao longo da sua preparação?
Pois é, você precisa focar também nelas nessa reta final, tá? O que eu acho que você não deve fazer na reta final é tentar aprender conteúdos novos, tá? Não é o caso desse agora, né, gente? Que a gente não sabe quando o concurso vai acontecer, então eu acho que a gente nem está na reta final. Mas, por exemplo, numa situação normal, eu já estou estudando para a área fiscal há algum tempo, e aí meu edital foi publicado, prova dali a 2 meses. O que você faz? Dá ainda para dar uma evoluída naquelas matérias que têm maior peso, tipo contabilidade, direito tributário, auditoria, ainda dá para dar uma acelerada ali. Agora, nas outras, aí é revisar o que você já estudou, tá certo? É olhar mesmo para trás, não é tentar aprender uma coisa nova, não, porque 2 meses é um tempo muito curto, certo? Pergunta da Rô. Direito constitucional é muito extenso, dá algumas dicas. Então, Rô, direito constitucional realmente é muito extenso, tá? E os PDFs são maiores ainda, né, gente? O PDF é gigantesco, tá? Só que o que acontece? Se você já está com o PDF, que é direcionado para a sua área, tá? Direcionado para o seu cargo, para o seu concurso, não tem muito como escapar, né? Porque ali já vai estar o que é cobrado no seu edital, tá certo? Então vai precisar estudar mesmo. Direito constitucional não é uma coisa que dá para ficar pulando muito. Tipo assim, eu estudo os direitos e garantias individuais e coletivos, e aí eu não estudo a organização do Estado, sabe? Assim, não dá para ficar pulando muito. Você precisa estudar todos aqueles tópicos que caem no seu edital, tá? Que são cobrados no seu edital. Só que uma coisa que é importante, gente, que acontece? Para quem nunca estudou direito, tá? Como era o meu caso, não adianta você achar que vai ler o PDF, tá? Vou lá ler a aula 00 e vou sair dali com aquilo tudo memorizado. Gente, não vai, tá? Se você tentar memorizar tudo que está escrito no PDF, na primeira vez que você passar, você não vai conseguir avançar. Você vai ficar só revisando aquele PDF. Revisando, lendo, relendo. Não faça isso, tá? Não releia PDF e não reassista videoaulas, porque senão você não consegue avançar, tá certo? Principalmente nessas matérias que são muito extensas. Então, qual que é a jogada aqui? Faz um estudo bem feito, né? Faz lá o estudo reverso, olha as questões, a forma como a banca cobra aquelas questões. Faz a sua leitura do PDF, tá? Marca ali as partes que forem principais, né? Faz ali o seu resuminho ali. Não precisa resumir cada tópico do seu negócio, não, mas faz ali um esqueminha. Grifar é muito importante, porque é isso que você vai revisar depois, tá? E segue o barco, tá? Volta fazendo o quê? Questões, tá? Volta revisando, fazendo questões, lendo seus grifos, relendo o mapa mental, se for o caso, se você tiver feito. Se você estiver estudando lá, direitos e garantias individuais e coletivos, vai lá ler o artigo 5º 50 milhões de vezes para decorar os incisos lá, né? Pelo menos ter uma noção geral do que está sendo falado, tá? Mas não tenta fazer isso na primeira vez, porque não vai dar certo, senão você vai ficar agarrado lá para sempre, tá? É sempre assim, avança e retrocede, avança e retrocede, tá? Eu vou e volto, tá bom? Não tenta aprender tudo na primeira vez que você passa o PDF, tá? Porque isso não funciona, tá bom? Senão você demora muito para avançar, tá? Mas a matéria é grande mesmo, não tem como escapar, tá? Tem alguns tópicos que são mais cobrados, que são mais chatinhos, e aí você vai vendo, à medida que você vai resolvendo questões, você vai vendo quais aqueles tópicos que você já conseguiu memorizar, e aí você vai passando mais batido neles, né? E quais são aqueles que são mais complicados, que são mais difíceis, né? Que são muito cobrados em prova, e aí você vai revendo eles com mais frequência, tá certo? Deixa eu responder aqui, ó, a pergunta da Jana. Ju, boa tarde. Eu fiz um quadro com as horas que eu posso estudar. Devo pegar os assuntos do edital e colocar por ordem e seguir a ordem do edital? Logo depois que eu vi o assunto, eu já devo fazer quantas questões no mínimo? E a revisão desse assunto, eu coloco para revisão depois de quantos dias? Vamos lá, Jana, ó, vamos por partes. Depois que você montou quantas horas você vai estudar por semana, você vai montar o seu cronograma de estudos. Como que você vai fazer isso? Você vai selecionar as matérias que você vai estudar, tá? Lembra que independente de quantas matérias tenham no seu edital, não importa se o edital tem 20 matérias, 200 matérias, você vai começar com 5, 6 matérias no máximo,
tá? Dependendo do tempo que você tem para estudar, tá certo? Não adianta estudar uma matéria uma vez por semana, tá certo? Então, assim, monte o horário de uma forma que você consiga estudar cada matéria pelo menos 2 vezes na semana. E aí, o que acontece? Ah, se eu tenho poucas horas disponíveis, eu vou conseguir estudar 3 matérias de cada vez. 4. Ah, eu tenho mais horas disponíveis, consigo estudar 6, tá? Eu gosto de sessões de estudo entre 1 e 2 horas, tá? De preferência aí 1 hora e meia. Então, você vai ter matérias aí que você vai estudar 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas de cada vez, tá? Não pode passar de 2 horas. Não adianta estudar 4 horas seguidas de português, tá? Se você tiver 4 horas para estudar, fraciona isso em matérias diferentes, tá? Estuda lá 1 hora e meia de português, 1 hora de constitucional, 1 hora de raciocínio lógico, divide isso aí, tá bom? Que é muito importante. Não estuda muito de uma mesma disciplina, porque seu cérebro vai ficar muito cansado. Como que você faz essa divisão, tá? Como que você faz para alocar isso? Vai ser de acordo com o seu edital, tá certo? Quanto maior o peso da matéria no seu concurso, mais horas você vai destinar para ela, tá certo? Além disso, os critérios subsidiários é o quê? O seu grau de afinidade. Então, às vezes, tem uma matéria que tem um peso muito grande no meu edital, mas eu sou muito boa nessa matéria. Eu não preciso, então, de uma carga horária muito grande para ela. Eu posso colocar uma carga horária mais reduzida, porque eu já tenho um bom conhecimento nela. Agora, por outro lado, eu tenho uma matéria que é muito difícil para mim, que é impossível para mim. Ah, eu vou colocar, então, metade da minha carga horária nela? Depende. Qual que é o peso dela no seu edital? Ah, é 10%. Pelo amor de Deus, gente. 10% você esquece essa matéria, tá? Se não der para esquecer porque tem mínimo, você vai lá no edital, seleciona lá aqueles tópicos que não são tão difíceis assim para você e foca só neles e esquece o resto, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter estratégia, tá? Tempo é dinheiro aqui. Então, você precisa alocar o seu tempo da melhor forma. De que forma que é isso? Daquela que te traz o maior custo-benefício. Você vai estudar mais aquelas matérias que tem mais pontos em jogo e aquelas matérias, claro, que você tem mais dificuldade se elas tiverem um bom peso no seu edital, tá bom? Isso é fantástico, você precisa fazer isso, tá bom? E aí, assunto, Jana, você vai estudar. Se você estiver usando um PDF que foi específico para o seu concurso, aí você vai seguindo a ordem do PDF, tá? Esquece o edital, porque o cursinho já montou o seu material de acordo com o edital, né? O que se espera de um bom cursinho. Então, não precisa ficar olhando toda hora para o edital. Se baliza ali mesmo nas aulas em PDF. Aula 00, aula 01, aula 02 e assim por diante. Agora, se você não tiver um material específico para o seu concurso, eu estou estudando por livro, estou estudando por um PDF mais genérico, aí você tem que seguir o edital, tá certo? Aí você vai lá e pega direito constitucional. Qual que é o primeiro tópico que aparece lá? Ah, é esse aqui. Vou lá e estudo esse tópico, tá bom? Depois passo para o tópico 2, depois para o tópico 3 e assim sucessivamente, tá certo? Agora, o número de questões. Então, se você tiver com um PDF específico, você vai fazer a quantidade de questões que tiver lá no seu material, tá? Tem 200, vai fazer 200. Tem 30, vai fazer 30, tá certo? Vai fazer a quantidade de questões que tiver lá no seu material. Agora, se você não tiver um PDF específico, estiver estudando por livro ou por um outro material qualquer, aí você vai ter que assinar uma plataforma de questões. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não é a hora de baixar a prova na internet e ficar resolvendo, tá? Você precisa de questões que sejam comentadas, tá? Então é muito importante, se você não tem um PDF específico, vai lá e assina uma plataforma de questões. TEC, concursos, exponencial, enfim, o que você quiser, tá? Mas assina uma plataforma de questões comentadas, tá bom? Porque o objetivo da questão não é só saber se você errou ou acertou, é aprender com esse estudo em questões. Então, se você estiver usando uma plataforma, pega lá 30, 40 questões de cada um dos tópicos, tá bom? Sempre filtra por banca ou por área de interesse, tá bom, Jana? Acho que de uma forma bem resumida. E revisão, para fazer a revisão, olha lá aquela live que eu fiz, tá? Foi a 4ª live, tá salvo no meu IGTV, no Facebook e no YouTube, tá? A 4ª live eu falei só sobre revisão. A gente falou muito, 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 muito sobre revisão, tá certo? E eu sugiro fortemente que vocês usem o meu método, né? O método que eu desenvolvi aí durante a minha preparação para concursos, inclusive é um método que eu vou usar agora para revisar, tá bom? De novo. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para trás, porque o Instagram vai passando e eu fico meio perdida. Vamos lá.
Pergunta aqui, ó, do Aleph. Como fazer a revisão? Por questões ou no material de base? Os dois jeitos, tá, Aleph? Ó, uma revisão por questões é uma revisão fantástica, tá? Porque é uma forma de revisão ativa, tá? Você tem que fazer a revisão por questões. E aí, como que a gente faz a revisão por questões? Você vai lá, hoje eu vou revisar o tópico de controle de constitucionalidade. Beleza. Baixa lá 20, 30 questões de controle de constitucionalidade e resolve essas questões. Só que não é só assim, essa daqui é a letra A, essa daqui é a letra E, não, tá? Você precisa, lembra que você está fazendo o quê? Um estudo por questões. Então você precisa, é a letra A que é a resposta? Por que é a letra A? O que tá tudo certo aqui? Por que não é a B? O que tá fazendo a letra B tá errado? O que faz a letra C tá errado? O que faz a letra D tá errado? Tá certo? É assim que a gente estuda por questão. Não adianta saber qual é a resposta certa. Você precisa justificar por que essa está certa e por que as outras estão erradas. Tá? E depois ir lá e ler o comentário do professor. Ah, errei a questão, li o comentário do professor e entendi. Beleza, toca o barco. Errei a questão, li o comentário do professor, continuei sem entender nada. Volta lá na teoria e vai estudar de novo a teoria daquele assunto. Tá bom? É assim que a gente faz revisão por questões. Mas eu sempre sugiro que você vá alternando vários métodos, tá? Pode fazer revisão por questões, pode reler os resumos que você fez, os seus grifos, tá? Pode dar aula, gente, dar aula é fantástico, dar aula para você mesmo, tá? Se não tiver ninguém para te assistir, não tem problema não, dá aula para você mesmo. Mas pega lá um tópico, tipo, hoje eu vou falar sobre direitos e garantias individuais e coletivas. E dá uma aula para você. Compra lá um quadro negro, que é baratinho, gente. É o dinheiro de uma pizza, é muito baratinho. Compra lá um quadro negro, tá? Põe lá no seu quarto, deixa os outros te chamar de doido, tá? A minha mãe gostava de falar que quando eu estudava, toda a vizinhança estudava junto comigo, porque eu sempre gostei de falar muito alto. Eu dava aula muito alto para ninguém, né? Só para mim mesma. Mas eu ficava lá igual uma louca falando, tá? Então façam isso, porque dar aula é fantástico, tá? A gente aprende muito mais quando a gente está explicando aquele assunto para outra pessoa. Então é uma forma de revisão também, tá? Pega lá o tópico e dá uma aula sobre aquele assunto, tá certo? Então vai alternando esses métodos, porque aí você vai pegando partes diferentes da matéria, tá bom? Deixa eu responder uma pergunta aqui do Diego, tá? Vamos lá. É normal quando... Ai, peraí, Diego, que eu acho que eu perdi uma sua, não perdi? Deixa eu ver. Não, achei. Ó, é normal quando a pessoa responde questões de uma outra banca, o desempenho cai? Claro, super normal, tá? Super normal. Por isso que é tão importante que você faça o quê? Um estudo mais direcionado, tá certo? Então, assim, se você já sabe qual é a banca do seu concurso, né? Isso nem sempre é possível, mas se você já sabe de antemão qual que é a banca do seu concurso, foca nela, tá? Foca nela. Por quê? Porque o estilo de questão é diferente. Às vezes, uma pessoa pode ser muito boa nas questões da FCC. E aí, quando chega no CESP, ela despenca, porque ela não sabe resolver questões do CESP, tá certo? Quer um exemplo? Quando eu estudava para a área fiscal, um dos concursos que eu queria fazer e também acabei não fazendo, era o concurso do Fisco Estadual do Rio, tá? Porque era pertinho da minha casa, então compensava para mim. E aí a banca, tradicionalmente, desse concurso, era a Fundação Getúlio Vargas, tá? A FGV. E a FGV é um cão chupando manga em português, tá? Eu acho que é a prova mais difícil de português que eu já vi na minha vida, tá? Para vocês terem uma ideia, tinha excelentes candidatos, tá? Que tinham notas muito, muito boas no restante das matérias e que tomavam pau porque não conseguiam o mínimo em português, tá? Isso não era uma pessoa, não. Eram vários que acontecia isso, tá? Tradicionalmente, o concurso do Rio, de fiscal do Rio, não conseguia preencher as vagas. Então, eles divulgavam, tipo, 100 vagas e preenchia 60, 70, porque o resto dos candidatos tomavam pau em português, tá certo? Não conseguia o mínimo. E aí, o que acontece? Às vezes, uma pessoa, por exemplo, no meu caso, tá? Que tem uma facilidade de português, que não costumo encontrar problemas com prova de português, que me saio muito bem nas provas da UNESP, da FCC, do CESP. Talvez, se eu fosse lá fazer a prova da FGV, eu ia tomar pau também,
entendeu? Porque não é o tipo de questão que eu estou acostumada a fazer. Então, isso é super, super normal, tá? Agora, se o seu concurso, ele não tem uma banca definida ainda, ou ele não tem uma banca tradicional dele, aí você precisa testar para todas as bancas, né, possíveis aí. E aí vai acontecer isso, tá? E aí eu recomendo, inclusive, que você estratifique isso. Tipo, o meu rendimento em direito constitucional com questões do CESP é 60%, mas com questões da FCC é 90%. Então, quando eu for revisar, eu vou revisar com questões aonde? Do CESP, tá? A FCC eu já matei. Vou revisar mais com questões do CESP, tá bom? Mas é super normal, tá, Diego? As bancas são muito diferentes mesmo na forma de cobrança. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Rô, não tem problema, tá? Você perdeu o direito constitucional, não tem problema. Depois você dá uma volta aí e assiste o comecinho de novo, que vai ficar gravado, tá, gente? Todas essas lives ficam gravadas para vocês, tanto no IGTV, quanto no meu canal do Facebook e na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube, tá bom? Fiquem tranquilos se perderem alguma coisa aqui. Vamos lá. Uma pergunta aqui do Juan. Como vencer o platô de uma matéria quando você não consegue aumentar o nível de acerto dela? Excelente pergunta, Juan. Excelente, tá? Quem está começando a estudar agora, vocês vão ver que vocês devem estar, né, numa curva e ascendente, né? Comecei a estudar, acertava, sei lá, 20%, 30% das questões. Aí comecei a estudar mais e tal, 40%, 50%, 60%, né? A gente vai aumentando aí o índice de acertos. É uma delícia quando isso acontece, né? Mas depois, vocês vão ver que chega ali perto dos 70, 80, a gente tem um platôzão, tá? E é difícil conseguir vencer, conseguir transpor esse platô. Por que acontece isso? Porque mais ou menos 60, 70% das questões de prova, tá? São de questões fáceis, tá? Ou pelo menos médias aí, tá? De nível mediano. E aí, o que acontece? Basta uma lida no material, né? Claro, uma lida bem dada, uma estudada bem dada, mais profunda, fazendo anotação, refletindo sobre aquilo, para você conseguir acertar essas questões, né? Os outros 30% dessas questões vão ser as questões difíceis e impossíveis, tá? E aí, o que acontece? Você fala assim, Juliana, então meu material é uma bosta, porque eu não consigo acertar essas questões. Gente, não dá. Imagina só, os PDFs, eles já são gigantescos, né? É difícil, quase impossível você achar um PDF com menos de 100 páginas, tá? Isso porque o professor coloca ali o arroz com feijão. Se ele for começar a pegar muito cantinho de caderno, muita interpretação, muita coisa diferente ali, questão que a banca cobrou em um concurso em 1900 bolinha. Não dá, entendeu? Esse PDF vai virar 1000 páginas fácil, tá? E aí as pessoas também vão reclamar. Então, essas questões de nível difícil e muito difícil, como que você vai aprender elas? Resolvendo questões, tá? Então, assim, quando você estuda o seu material, você vai conseguir acertar em torno de 60%, 70%, com muita boa vontade, 80%, tá? Vai ser ali o seu nível de acerto na maioria das questões. Para aumentar isso, para conseguir chegar aí perto de 90%, 100% de acerto, só resolvendo muitas questões, tá? E como que a gente faz isso, então? Você vai lá no TEC, que eu uso o TEC, tá, gente? Eu não uso o quê? Mas o TEC, você consegue filtrar pelo nível das questões. Vocês já viram lá? Alguém aqui usa o TEC? Me fala aí quem usa. No TEC, você consegue filtrar pelo nível de questões. Então, você consegue colocar as questões difíceis lá, tá? Quando você pega essa, ele vai pegar justamente essas questões mais elaboradas, mais complicadas, e é nelas que você vai investir, tá? Lembra que eu falei do Anki para vocês na aula passada? Pois é, o Anki, né, ele funciona como flashcard, tá? Para quem ainda não está usando, usa pelo menos o flashcard, então, até se adaptar ao Anki. E aí, que perguntas que você vai colocar no Anki? Todas as que tiver no seu material? Não. Você vai colocar aquelas perguntas que são mais gerais, né, que englobam ali vários assuntos diferentes, porque você consegue fazer uma boa revisão. E vai colocar, principalmente,
essas questões difíceis, tá? Então, tá resolvendo uma questão do seu PDF, na sua plataforma de questões, achou uma questão difícil que você não viu ela no seu material? Pelo amor de Deus, essa questão é uma joia para você, tá? Essa questão precisa sair ali da sua plataforma e precisa ser marcada, tá? Seja no seu flashcard, seja no seu Anki, você precisa marcar aquela questão para estar sempre revendo ela, tá? E aí, não é decorar a questão, tá, gente? Porque dificilmente a banca vai cobrar uma questão da mesma forma ali, com aqueles mesmos dizeres, tá? Mas aquele assunto ali, provavelmente, né, pode ser que seja cobrado novamente. E aí você precisa o quê? Estudar a questão, tá? Ler a questão, ler as alternativas, ler o comentário do professor. É assim que você vai conseguir aumentar o seu índice de acertos, né? Vencer esse efeito platô, tá? Então, tá estudando, encontrou uma questão mais complicada, mais difícil, que não tá lá no seu material, né? Pelo amor de Deus, essa questão não pode escapar de você, tá? Marca essa questão, leva lá para o seu Anki, leva para o seu flashcard, né? Faz um asterisco vermelho gigantesco nela para você ficar revisando com frequência, tá certo? É assim que a gente consegue aumentar aí, tá bom? Física, né, Juan? Então, física é uma matéria que provavelmente também eu vou ou estudar por questões, tá? Ou eu vou abandonar, tá? Eu vou ver direitinho como que é o programa, tá? Se eu não me engano, são poucas questões que são cobradas de física. E aí eu vou pegar talvez os assuntos que são mais explorados, mais cobrados, ou aqueles que eu tenho menos dificuldade, tá? E aí vou estudar só esses assuntos, isso que eu vou fazer, tá bom? Pessoal, pode ir mandando perguntas aí, viu? FGV é o cão mesmo, Aleph, é verdade. Vamos lá, pessoal. Ó, vou responder mais uma aqui, tá? Como estudar todos os dias, né? Vocês já devem ter me ouvido falar, né? Vocês já viram aqui. Você já abandonou, Juan, física? Pois é, talvez eu vá abandonar também, tá? Eu vou ver como é que vai ficar meu horário. Se não couber física no meu cronograma, eu vou abandonar também, tá certo? Bom, vocês já devem ter me ouvido falar aqui, né? Vocês viram eu falando sobre a montagem do meu cronograma, que eu vou estudar todos os dias, né? Em torno de 2h30, inclusive sábado e domingo, tá? Por que isso? Gente, estudar todos os dias é muito importante, tá certo? É importante para 2 tipos de pessoas. Se você trabalha durante a semana, provavelmente, no final de semana, você vai precisar dar uma caprichada nos seus estudos, tá? Era o que eu fazia durante a minha preparação. Como eu tinha poucas horas disponíveis durante a semana, né, no período que eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo, no final de semana, eu precisava dar uma alavancada nos meus estudos, tá? É claro que se você tem filhos pequenos, na época eu não tinha filhos, eu era casada, mas eu não tinha filhos, isso fica um pouco mais complicado, né? Mas dá para fazer, tá, gente? Acorda um pouco mais cedo antes da criança acordar, vai dormir um pouco mais tarde, né? Mas dá para fazer. Infelizmente, para ser aprovado em concurso público, a gente precisa fazer sacrifícios, tá? E esse é um desses. E se você tem uma boa carga horária durante a semana, eu já estudo 6, 8 horas por dia de segunda a sexta. Não quero estudar no sábado e no domingo. Tudo bem, é uma opção, tá? É você que escolhe. No meu caso, o que eu faria? Eu diminuiria essa carga horária durante a semana, tá? Para não ficar com uma carga horária tão puxada, de segunda a sexta. Diminuiria um pouquinho ali, tipo 1 hora por dia. E jogaria essas 5 horas para o final de semana, tá? Você estudar 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, para quem já estuda 6, 8 horas durante a semana, gente, isso não é nada, tá? Isso é fichinha, não vai comprometer em nada o seu final de semana, pelo amor de Deus, tá? Você já estuda 6, 8 horas, o que são 2 horas no seu final, do seu sábado, no seu domingo, né? Não é nada, não vai comprometer em nada o seu final de semana. E aí, o que acontece? Você consegue descansar da mesma forma, tá? Você vai ter as outras 22 horas para descansar e você não quebra o ritmo, tá? Porque por que a gente... Fala pra mim, por que vocês acham que segunda-feira é o pior dia da semana? Né? Que todo mundo fala mal de segunda-feira. Porque segunda-feira vem quebrando o ritmo, tá? Você veio de segunda a sexta trabalhando. Aí chegou no sábado, você desligou total e foi viver a vida lá, sábado e domingo. Voltar de novo para a rotina na segunda-feira é muito pesado, gente. É muito difícil, tá? Demanda uma energia muito grande, tá? A chance de você procrastinar na segunda-feira é muito maior do que nos outros dias.
Por quê? Porque o difícil é começar, o difícil é dar o primeiro passo, tá? Então, por isso que eu gosto dessa questão de estudar todos os dias, tá? Porque você consegue manter o seu hábito de estudo, tá certo? E hábito é uma coisa muito poderosa, né? Eu já falei várias vezes aqui. Hábito é o que há nesse mundo, tá certo? Hábito é muito, muito, muito poderoso. Criar um hábito é muito poderoso. Então, você consegue manter o seu hábito e você não quebra o ritmo. Então, se você estuda todos os dias, você vai ver que fica mais fácil estudar na segunda-feira, porque é só uma continuação, tá certo? É só uma continuação. Mesmo que você vá voltar a aumentar a carga horária, ou senão, agora eu vou ter que ir para o meu trabalho, tudo bem. Mas estudar já está no seu ritmo, tá? Você já está ali com a roda girando, tá bom? Então, por isso que eu acho tão importante estudar todos os dias. E como que a gente faz, então, para estudar todos os dias? Autodisciplina, né, gente? A gente não faz só o que está com vontade, tá certo? Lembro aqui que ninguém aqui tem 6 anos, né? O meu filho é muito difícil fazer uma coisa que quando ele não quer. Eu tenho que obrigar ele, enfim, tem que usar lá os lados, meu lado psicológico, às vezes o meu lado mais impositivo mesmo. Mas a gente não, né? Aqui todo mundo está estudando para concurso, todo mundo já é adulto. Né? Se você se propôs a estudar para concurso, é porque você acha que isso é importante para você, que isso vai transformar a sua vida de alguma forma, a vida da sua família. Então, você sabe o que precisa ser feito, tá? O que adulto faz? Adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, eu vou estudar, mesmo quando tiver uma porcaria no meu dia, mesmo quando eu estiver muito cansada, eu vou reunir forças da onde eu não tenho, tá? E vou lá cumprir o meu cronograma. É assim que funciona, tá? A gente desenvolve isso testando, tá certo? Tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que vai ser impossível, tá certo? E tudo bem, porque isso acontece com todo mundo, tá? O que você não pode é se render, tipo, não adianta, não dá para mim, eu não consigo estudar para concurso, é muito difícil. Aí não dá mesmo, tá? Então, assim, se propõe a fazer isso, jacou hoje, não tem problema, tá? Amanhã você retoma de novo, tá certo? E é assim que a gente vai tocando o barco. E você vai ver que à medida que você vai estudando, vai ficando mais fácil, tá certo? Manter o ritmo, manter-se estudando, tá bom? A Jana perguntou aqui, ó. Ju, o meu concurso tem mais de 6 matérias. Em qual momento para incluir as demais no cronograma? Imagino que devo começar pelas que possuem mais dificuldade ou as que têm mais questões de prova. Jana, então, olha só, ó. Eu sempre sugiro que você comece pelas comuns, tá? Pelas comuns da sua área. Por exemplo, se a sua área é tribunal, tá? Você vai ter lá as matérias que caem em todo concurso de tribunal. Você vai começar estudando regimento do TRE? Não vai, né, gente? Por quê? Porque regimento do TRE é uma matéria específica, só vai cair em um TRE, tá certo? Então, a menos que você esteja aí com o edital na praça, você não vai estudar uma matéria que é específica de um concurso. Você vai estudar aquelas que são mais gerais, que podem ser aproveitadas por um número maior de certames, tá? Então, vai pegar lá, sei lá, português, direito constitucional, direito administrativo, civil, penal, não sei se cai raciocínio lógico em tribunal, na minha época caía, não sei se cai mais, enfim, vai informática, vai pegar entre essas, né, as mais comuns, e aí sim, tá? Se você tem, Juliana, mas tem 8 matérias que caem em todos os concursos de tribunal. Bom, aí você vai precisar selecionar ali no máximo 5, né? Como que você vai fazer isso? Aí pode sim ser as que tiverem maior peso, tá? Só toma cuidado para não pegar uma matéria que por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, auditoria, tá? Auditoria. Auditoria é uma matéria muito importante para a área fiscal, certo? Mas ela tem muitos conceitos ali que você precisa já ter alguma base de contabilidade, tá bom? Então, assim, ou você já pega e estuda auditoria e contabilidade junto, ou você estuda primeiro contabilidade. Não dá para pegar primeiro auditoria, tá certo? Porque você vai ver que vai ficar faltando ali, vai ficar uma lacuna ali, tá bom? É igual, por exemplo, direito constitucional é meio que uma base para os outros direitos, né? Então, assim, mesmo que o seu concurso tenha um peso muito pequeno de direito constitucional, tipo, tem 5 questões de direito constitucional. Mesmo assim, se tem outros direitos, se cai direito administrativo, previdenciário, tributário, enfim, se caem outros direitos, você precisa estudar junto esse direito constitucional, porque isso vai te ajudar a conseguir evoluir nas outras matérias, tá? Então, assim, primeira coisa, primeiro critério,
é aquela que cai em todos os concursos da sua área ou no maior número de concursos da sua área. Mesmo assim, tem mais de 5, 6 disciplinas, seleciona por peso, desde que você leve em consideração se não tem nenhum critério ali que você precisa estudar alguma matéria antes dela, tá? Aí, se for assim, pode ser sim por peso, tá? O seu grau de afinidade, não, tá? O seu grau de afinidade só vai levar em consideração na hora de você montar, dividir as suas horas, tá? Presta mais atenção no peso aí, tá bom? Não tem, né, Juan? Não tem, gente. Sem sacrifício, não dá para passar, tá certo? Você vai precisar de alguma dose de sacrifício. É claro que você precisa ter um equilíbrio, né, gente? Não adianta achar que vai trabalhar 8 horas por dia e estudar mais 6, né? A conta não vai fechar, tá certo? Você não consegue manter isso pelo médio e longo prazo, né? E eu sempre falo que preparação para concurso público é um processo aí, é um projeto de médio e longo prazo. Então, quando você monta um cronograma, quando você monta um plano de estudos, você precisa pensar, e se eu tiver que fazer isso por 2, 3, 5 anos da minha vida, eu aguento? Se você aguentar, beleza. Se você falar, não aguento nem um mês fazer isso aqui, então, meu filho, tá errado, tá? Não adianta, você tá forçando demais a máquina e ela vai quebrar, tá bom? Então, assim, não pode ser fácil demais, porque senão você não vai passar, tem alguma coisa errada, tá? Ai, minha vida é ótima, ó. Eu vou na manicure, eu faço 2 horas de academia todo dia, eu trabalho 6 horas por dia, tenho 2 filhos pequenos, tô estudando para concurso e mesmo assim não tô nada estressada, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa que não tá fechando aí, tá bom? Então, assim, você tem que sentir que tá te pesando de alguma forma, tá? Que você tá fazendo algum sacrifício. Agora, você não pode forçar tanto a ponto de não aguentar manter isso, tá? Tem que ter equilíbrio. A palavra de ordem para preparação em concursos públicos é equilíbrio, tá? Não dá para avançar sem isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, vai me falando aí, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta. Se tiverem, pode mandar, tá? Eu vou encerrando por aqui, mas lembrando para vocês que na segunda-feira a gente tem a nossa aula ao vivo, né? Essas aulas de segunda-feira eu sempre peço para que vocês acompanhem ou pelo Facebook ou pelo YouTube, tá? Porque são aulas que eu gosto de compartilhar a minha tela com vocês para melhorar o entendimento, tá bom? E no Instagram eu não consigo fazer isso, então eu até transmito a live pelo Instagram, mas eu faço pelo celular, e pelo celular eu não consigo compartilhar a tela do meu computador com vocês, tá bom? Nessa segunda-feira agora, a gente vai falar sobre estudo da lei seca, tá? Para exemplificar, eu vou trazer a 8.112 para vocês, que é uma bem abrangente aí, né? Que cai em todos os concursos federais. Então, vou trazer a 8.112 para a gente trabalhar em cima dela. E vou dar algumas dicas aí para vocês, tá? Consigo sim, conciliação de concursos que você fala, tipo PF, PRF, é isso? Né? Conciliar concursos? Então, ó, eu sempre falo, tá? Que vocês precisam estudar para uma área, nunca para um concurso, tá, gente? Nunca, nunca, nunca você vai estudar para um único concurso. Por quê? Porque imagina só, uma pessoa que está estudando para a área, ao invés de estudar para a área fiscal, tá? Estava lá estudando para o concurso do Fisco Estadual de Minas. O último concurso que teve foi em 2006. Não existe a menor expectativa de que esse concurso aconteça nos próximos, pelo menos, 2, 3 anos, tá? A menos que mude alguma coisa aí do governo, mas não tem. Então, imagina só, são mais de 15 anos estudando sem a possibilidade de fazer o concurso, tá? O último para a Receita foi em 2014, o último para o INSS, se eu não me engano, foi em 2015, tá? Então, imagina a frustração dessas pessoas que estão estudando unicamente para um concurso, tá? Aí, dependendo do órgão, vai que ainda privatiza ainda, que o órgão é extinto, enfim, né? Tudo pode acontecer. E aí você perdeu anos da sua vida, tá? De energia, de tempo, de dinheiro, se preparando para um concurso que não vai acontecer, tá bom? Então, é sempre recomendável que você foque em uma área. Como que você vai selecionar? Que área que existe, Juliana? Para selecionar uma área, você vai pegar concursos que tenham matérias afins, tá? É sempre a matéria que vai definir se aquele concurso é da mesma área ou não, tá certo? Então, por exemplo, os concursos da área fiscal. Qual que é o núcleo básico ali de disciplinas deles?
Português, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade, auditoria. Então, isso é o quê? Isso é uma área, tá certo? Eu vou estudar para esses concursos e aí, assim, vai acontecer da Receita Federal. Beleza, eu vou lá e faço da Receita Federal. Né? Eu vou ter que dar uma ajustada ali no meu cronograma, né, para incluir matérias que sejam específicas da Receita, mas o básico eu já estou estudando, eu já venho estudando. Vai sair a Cefaz Espírito Santo. Eu vou lá e incluo aquelas matérias que são específicas da Cefaz Espírito Santo, tá? Mas o meu núcleo tá ali, intacto, né? Eu venho estudando ele ao longo da minha preparação. Aí a mesma coisa acontece com as outras áreas. Acontece com a área de controle, acontece com a área legislativa, acontece com a área de tribunais, acontece com a área policial, tá certo? Então, o ideal é que você sempre pegue concursos da sua área e foque em uma área. Aí vamos supor, né? Aí tem dois casos aí. E aí, Juliana? Mas aí eu estou estudando para a área policial. Só que aí eu publico ao mesmo tempo o concurso da PF e da PRF. Como que eu faço? Né? Porque uma coisa é você vir, aí, foi publicado da PF, da PF. Eu vou lá, foco no da PF, estudo, faço a prova. Dali a 2 meses saiu a PRF. Aí eu estudo, né, focado para a PRF e faço a prova. Só que às vezes vai acontecer de sair tudo junto, né? De sair num pacotão só. Aconteceu isso comigo também em 2012 na área fiscal, né? Foi saindo um atrás do outro, tá? E aí, assim, você precisa ver em que ponto você está da sua preparação, tá? Se você está muito no comecinho, eu comecei a estudar agora para a área policial, aí é melhor sim focar em um desses, tá? Ou focar na PF ou focar na PRF. Porque embora eles tenham um núcleo comum, eles têm muitas disciplinas ali que são diferentes entre os dois, que são disciplinas importantes. Por exemplo, na PF, a gente tem ali um conteúdo muito pesado de contabilidade e de informática, né? Na PRF, tem um conteúdo muito denso de legislação de trânsito, tá certo? Então, se você está no começo, se você não conseguiu nem cumprir o ciclo básico, gente, não dá para pegar 3 matérias pesadas ao mesmo tempo e incluir nesse ciclo que você nem terminou. Agora, se você já vem estudando há um tempo, se o ciclo básico está meio dominado ali, aí vale sim a pena tentar os dois, tá? E aí incluir contabilidade, me perdi agora. Contabilidade, informática e legislação de trânsito e outras aí que tem diferentes, se não me engano, tem estatística, né, tem física, que aí dá para pensar se vai abandonar, se não vai, se vai estudar, tá bom? Agora, se você está no começo ainda da preparação, se você não concluiu nem o ciclo básico, aí você precisa, assim, focar em um concurso quando eles saem, assim, de levada, tá? De pacotão. É o que a gente estava esperando que fosse acontecer também com a área fiscal esse ano, né? Tem vários aí que estão pipocando aí para sair, né? Que agora eu acho que vai dar uma segurada em função da pandemia, tá? Mas a gente tinha aí Cefaz Espírito Santo, Cefaz Ceará, a Roraima, né? Ou Rondônia, não sei, acho que Roraima, Paraná, Bahia, ISSBH, enfim, tinham vários aí que estavam na expectativa de serem publicados os editais. E aí, se sai 5, 6 de uma vez, né, não dá, tá? Não dá para fazer isso tudo. Aí você precisa dar uma direcionada e focar um pouco, tá? Mas dá para conciliar, sim, tá? Dependendo do seu ritmo de preparação, né? Do quanto que você já andou. Claro que depende também da sua carga horária, né? É muito mais fácil para uma pessoa conseguir conciliar 2 concursos iminentes, quando ela tem 6, 8 horas de estudo por dia, do que para uma outra que tem 2, 3, tá? Então, isso também você precisa levar em consideração. Mas é possível, sim. Alagoas, né, Juan? Isso mesmo, você faz Alagoas, também tá aí no pacotão para sair, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu adoro as nossas tardes de quinta-feira, tá? Eu gosto muito de passar esse tempo aqui com vocês. E eu espero vocês, então, na segunda-feira, para a gente conversar sobre o estudo da Lei Seca, tá? Vai acompanhando os meus stories lá no Facebook, no Instagram, que a gente vai conversar lá sobre o meu cronograma de estudos, tá bom? Então, eu vou escolher aí algumas matérias do ciclo básico para começar estudando 2h30 por dia, tá? Vocês vão acompanhar isso daí. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Obrigada, viu? Até mais, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Até segunda. Que bom, Ale. Que bom que você gostou.